Olá, mais uma vez juntos para mais uma leitura. A Tenda Vermelha, por enquanto é o único que eu tô lendo, né? Eu terminei lá o Caminho do Discipulado, mas eu vou procurar um outro livro que esteja mais voltado para as questões espiritualistas. E aí, como ele era pequenininho, eu terminei aquele primeiro e resolvi dar uma aceleradinha maior nesse aqui. Até porque esse livro nos prende muito, né? Então, aqui em cima está dizendo mais de 3 milhões de livros vendidos no mundo. Então, vamos lá, olha só. Parte 22 foi a que nós paramos. No finalzinho da parte 22, e nessa parte 22 a gente estava falando sobre o casamento, entre aspas, né? Naquela época era casamento, de Diná, e o quanto o pai e os irmãos se colocaram, né, adversos ao que aconteceu com ela, né, de ter ido para o palácio do Hamor e lá tenha tido esse desfecho na vida amorosa dela. Talvez nem planejassem nada para ela, mas é aquela história que diz aqui, né? A perda do controle de Jacó sobre toda aquela situação e de Lia também. Porque Lia e Jacó, desde o início da história, a gente vê que os dois, eles administram todas as coisas. Eles mantêm o controle. As outras esposas também em áreas diferentes, mas não naquelas que são fundamentais para manutenção do acampamento, da família. Então, são as coisas estruturais. Quando se perde o controle, aí desaba, né? E a gente lê uma ficção e traz isso para a nossa vida. O mais legal da gente ler, e a gente está nesse mundo, nessa viagem constante através da leitura, é isso. É a nossa oportunidade de refletir sobre todas essas coisas, né? Eu tinha um amigo que dizia, são variações sobre o mesmo tema. É verdade, né? Nesse mar de coronavírus, né, de pandemia que a gente vive, a gente diz assim, tá todo mundo no mesmo barco. Não, na realidade estamos todos no mesmo mar e cada um no seu barco. Passamos por situações parecidas, né? O mar é o mesmo para todo mundo, mas a forma como a gente lida com isso, né, nos identifica. E lá aqui, na história, não é diferente, né? Então, vamos trazer para gente essa imaginação e essa história como uma âncora, né, desse mar, para que a gente pare um pouquinho e reflita. Então, vamos lá. A última frase foi a seguinte, parágrafo. Pela manhã, abraçou-me e foi-se embora com Rúben, que viera trazê-la. Levava consigo o testemunho de minha felicidade para as tendas de meu pai. Mas sua voz foi abafada pelos berros de meus irmãos, que me chamavam de meretriz. E Jacó não fez nada para calar suas bocas imundas. Simão e Levi tinham voltado depois de vários dias de ausência e do fracasso de um objetivo secreto. Tinham estado em Askelon. Tinham estado em Askelon não só para negociar as cabras e os carneiros, a lã e o azeite da família, mas para falar com comerciantes e escravos, cuja atividade podia render muito mais riquezas do que qualquer suada colheita de produtos da terra. Simão e Levi cobiçavam o poder que lhes viria junto com a riqueza, mas não tinham esperanças de herdar nem uma coisa nem outra de Jacó. Era evidente que Rúben teria o direito de primogenitura
e que a bênção do pai iria para José. Sendo assim, os dois estavam determinados a conquistar a própria glória, fosse como fosse. Entretanto, Levi e Simão descobriram que os comerciantes de escravos só queriam crianças. Os negócios iam mal. O excesso de comerciantes enfraquecera o mercado e agora só obtinham bons preços por jovens saudáveis. Meus irmãos não conseguiram trocar coisa alguma por duas velhas criadas que haviam recebido como parte do dote de suas esposas. Voltaram para casa frustrados e amargos. Ao saberem que Hamor oferecera a meu pai um régio preço da noiva por mim, manifestaram-se contra o casamento, achando que sua posição pessoal ficaria enfraquecida com uma aliança daquelas. A casa de Jacó seria engolida pelas dinastias de Shechem, e ao mesmo tempo que existia a possibilidade de Rúben um dia se tornar um príncipe. Ele e seus filhos continuariam a ser sempre pastores, uns primos pobres, umas nulidades. Seremos ainda menos importantes do que Esaú, um resmungava para o outro, e para os irmãos sobre os quais ainda tinham domínio. Zebulum, Issacar e Naftali, filhos de Lia, e Gade e Asher, filhos de Zilpá. Quando Jacó chamou os filhos à sua tenda para discutir a oferta de Hamor, Simão ergueu o punho e bradou: "Vingança! Minha irmã foi violentada por um cão egípcio." Rúben falou em defesa de Shalem: "Nossa irmã não protestou, nem o príncipe a abandonou." Judá concordou. O volume e o vapor do preço da noiva é um cumprimento à nossa irmã, ao nosso pai e a toda a casa de Jacó. Nós mesmos nos tornaremos príncipes. Seríamos uns tolos em não aceitar as dádivas que os deuses nos enviam. Que tipo de idiota é capaz de confundir uma bênção com uma maldição? Mas Levi rasgou a própria roupa, como se chorasse a minha morte, e Simão advertiu: "Isso é uma armadilha para os filhos de Jacó. Se consentirmos nesse casamento, a fartura da cidade vai estragar meus filhos e os filhos de meus irmãos. Esse casamento desagrada ao Deus de nosso pai", falou, desafiando Jacó a discordar. As vozes foram subindo de volume, e meus irmãos lançavam olhares ferozes uns para os outros sob a luz das lamparinas. Mas Jacó não deixou transparecer o que pensava. "O cão circuncidado violenta minha irmã todos os dias", bradou Simão. "Como posso permitir tamanha profanação de nossa única irmã, filha de minha própria mãe?" Ao ouvir isso, José demonstrou ceticismo e meio que cochichou para Rúben: "Se meu irmão está tão preocupado com o formato do pênis de nosso cunhado, que nosso pai exija o prepúcio dele como preço da noiva. Ou melhor, que todos os homens de Shechem fiquem como nós, que suas membranas formem uma pilha tão alta quanto o mastro da tenda de meu pai, para que os filhos deles e os nossos urinem da mesma maneira, se excitem da mesma maneira, e ninguém consiga distinguir uns dos outros. E assim, a tribo de Jacó crescerá, não apenas nas próximas gerações, mas amanhã mesmo." Jacó apoderou-se das palavras de José, que pretendera apenas zombar dos irmãos, que o haviam torturado desde muito pequeno. Jacó, porém, não percebeu a intenção das palavras do filho e disse: "Abraão fez circuncidar os homens de sua casa, que não eram de seu povo. Se os homens de Shechem concordarem, ninguém poderá dizer que a nossa filha foi ofendida. Se os homens da cidade fizerem esse sacrifício ao Deus de meus pais, seremos lembrados como aqueles que fizeram almas que reuniram homens."
como as estrelas no céu, de acordo com o que foi dito a meu pai Abraão, como as areias do mar, de acordo com a profecia de minha mãe Rebeca. E agora serei eu a fazer com que isso se cumpra. Farei o que José diz, pois ele tem meu coração. Jacó falou com tal veemência que não adiantava mais continuar discutindo. O rosto de Levi contorceu-se de ódio com a decisão de Jacó, mas Simão pôs a mão no braço dele e puxou-o para fora da tenda, para a escuridão da noite, longe da luz das lamparinas e dos ouvidos dos outros irmãos. Quando Hamor se dirigiu para o acampamento de Jacó pela segunda vez, Shalem foi junto com ele, determinado a não voltar para a cidade sem a bênção de meu pai. Levou 2 jumentos carregados de mais presentes. Meu amado estava confiante ao sair, mas ao chegar às tendas de meu pai, a comitiva do rei foi novamente recebida com hostilidade, e nem ao menos uma concha de água lhes foi oferecida antes de começarem a discutir as condições. Meu pai foi o primeiro a falar, e lançou sem rodeios, e falou sem rodeios. Vieram por causa de minha filha, disse ele. Concordamos com o casamento, mas duvido que aceitem nossas condições, pois são rigorosas. Hamor replicou sua boa disposição anterior, já aniquilada pela ultrajante falta de hospitalidade. Meu filho tem amor pela moça, diz o rei. Fará qualquer coisa por ela, e eu farei o que meu filho desejar. Apresente suas condições, Jacó. Shechem irá cumpri-las para que seus filhos e meus filhos produzam novas gerações nesta terra. Porém, quando Jacó mencionou qual seria o preço a pagar por sua filha, Hamor empalideceu. Que espécie de barbaridade é essa? Perguntou ele. Quem você pensa que é, pastor, para exigir o sangue da masculinidade de meu filho e o meu, e o dos meus parentes e súditos? Você enlouqueceu de tanto sol, de tanto viver isolado no meio deste deserto? Quer a moça de volta do jeito que está? Deve prezar muito pouco essa filha para escarnecer dessa maneira do futuro dela. Mas Shalem deu um passo à frente e pôs a mão no braço do pai. Concordo com a exigência, disse ele diretamente a Jacó. Aqui e agora, se quiser, honrarei o costume da família de minha esposa e ordenarei que meus escravos e meus filhos façam o mesmo em seguida. Sei que meu pai fala desse modo porque se preocupa comigo e por lealdade aos seus homens que iriam sofrer. Para mim, porém, a questão está resolvida. Ouço e obedeço. Hamor teria contestado a decisão de seu filho, e Simão e Levi estavam preparados para cuspir-lhe no rosto. O ar estava carregado, e as adagas poderiam ter sido sacadas se Bilá não tivesse aparecido com água e vinho. Atrás dela vinham mulheres trazendo pão e azeite. Jacó fez um sinal com a cabeça para que começassem a servir. Os homens comeram alguns bocados em silêncio. As condições foram estabelecidas naquele fim de tarde. Jacó aceitou 4 jumentos carregados de presente como preço da noiva. Shalem e Hamor seriam circuncidados dentro de 3 dias, assim como todos os homens de Shechem, fossem eles nobres ou escravos. Todos os homens saudáveis que se encontrassem dentro dos muros da cidade na mesma manhã teriam de aceitar a marca de Jacó. E Hamor prometeu que, dali em diante, todo filho varão nascido na cidade seria circuncidado no 8º dia, como era o costume entre os filhos de Abraão. Hamor também assumiu o compromisso de fazer o Deus de Jacó ser adorado em seu templo, e chegou até a chamá-lo de Elohim, o Deus único de muitos deuses. Meu pai concedeu-me um belo dote, 18 carneiros e 18 cabras, todas as minhas roupas e joias,
meu fuso e minha pedra de amolar, 10 cântaros de azeite fresco e 6 grandes rolos de lã. Jacó consentiu na realização de casamentos entre seus filhos e os de Shechem daquele dia em diante. Hamor pousou a mão sobre a coxa de Jacó. Jacó tocou no rei da mesma forma, e meu contrato de casamento foi ratificado sem sorrisos ou satisfação. Naquela mesma noite, Shalem escapuliu da tenda de seu pai e voltou para a nossa cama levando as novidades. Você agora é uma mulher casada e não mais uma moça desonrada, sussurrou ele, acordando-me antes da primeira luz da manhã. Beijei-o e empurrei-o para longe. Muito bem, agora que estou casada e você não pode mais se livrar de mim, digo-lhe que minha cabeça está doendo e não posso receber meu senhor neste momento. Disse eu, cobrindo os ombros com minha roupa e fingindo dar um grande bocejo ao mesmo tempo que enfiava a mão entre as pernas de meu marido. Como sabe, meu senhor, as mulheres apenas se submetem às carícias de seus maridos. Elas não sentem prazer algum com esse uso grosseiro de seus corpos. Shalem riu, puxou-me para a cama e nos amamos com grande ternura naquela manhã. Era um reencontro depois da nossa separação mais prolongada desde o dia em que ele me encontrara no mercado e levara-me para sua cama, que passara então a ser nossa. Dormimos até tarde naquele dia e só depois de comermos ele me contou sobre a exigência de meu pai. Esfriei, meu estômago se revirou. Em minha mente, via meu amado contorcendo-se de dor, a faca cortando fundo, a ferida infeccionando e Shalem morrendo em meus braços. Explodi em lágrimas como uma criança pequena. Shalem procurou diminuir a importância do fato. Não é nada, dizia, é só uma ferida. E ouvi dizer que depois vou sentir mais prazer com você do que agora. Portanto, mulher, prepare-se. Não lhe darei sossego dia e noite. Mas não achei graça. Arrepiei-me com um frio que me penetrou até os ossos e não me deixou mais. Renefer também tentou tranquilizar-me. Não lhe agradava o acordo feito por seu marido. No Egito, explicou ela, os meninos são circuncidados quando suas vozes mudam. É uma ocasião bastante alegre. Correm atrás deles para pegá-los. E depois eles são mimados e dão-lhes todos os doces e guloseimas que quiserem. Fique descansada. Todos eles sobrevivem. Será meu guarda pessoal quem o fará. Nereci tem muita prática nisso. Posso cuidar para que não sintam dor. E você vai me ajudar, parteirinha. Tagarelou sem parar sobre como seria fácil e depois cochichou com um olhar de soslaio cheio de malícia. Você não acha que o membro masculino mais atraente... Eu vou repetir, desculpa. Você não acha que o membro masculino é mais atraente sem seu capuz? Mas eu não achava divertido nada que se referisse à prova pela qual Shalem teria de passar, e não sorri de volta para minha sogra. Os 3 dias se passaram. Agarrava-me a meu marido em total desvario daquelas noites, e as lágrimas desciam pelo meu rosto até quando atingia graus de prazer mais intensos do que antes. Meu marido bebia a água de minhas faces e corria sua língua salgada ao longo do meu corpo. Vou implicar com você sobre isso quando nosso primeiro filho nascer, sussurrava ele, enquanto eu me deitava em seu peito, ainda tremendo de frio. A hora combinada chegou. Shalem deixou-me ao raiar do dia. Fiquei na cama, fingindo dormir,
observando-o com olhos entreabertos enquanto ele se lavava e se vestia. Inclinou-se para beijar-me, mas não virei o rosto para que seus lábios tocassem os meus. Permaneci ali, deitada, sozinha, alimentando minha raiva. Detestava meu pai por ter exigido um preço tão alto. Detestava meu marido e seu pai por terem concordado em pagá-lo. Detestava minha sogra por tentar facilitar as coisas. E detestava mais ainda a mim mesma por ser a causa de tudo. Fiquei na cama, enrodilhada em cobertores, tremendo de ódio, medo e um mau pressentimento indefinido, até Chalém ser trazido de volta para mim. Foi feito na antecâmara do rei. Chalém foi o primeiro e em seguida seu pai Ramor. Nereci disse que nem o rei, nem o príncipe deram um gemido sequer. O filho pequeno de Ashnã foi o seguinte, e gritou muito, mas não sofreu por muito tempo, pois tinha um seio cheio de leite à espera para consolá-lo. Os homens da casa e os pobres coitados que não tinham fugido para o campo além dos muros da cidade não tiveram tanta sorte. Sentiram o peso da faca e muitos berraram como se estivessem sendo assassinados. Seus gritos cortaram o ar durante toda a manhã, mas cessaram no início da tarde. O dia foi impiedosamente quente. Não havia brisa ou nuvem no céu, e mesmo no interior das grossas paredes do palácio, o ar estava úmido e pesado. O suor dos convalescentes molhava sua roupa e encharcava as camas onde eles dormiam. Ramor, que não deixou escapar nenhum som ao ser cortado, desmaiou de dor. Ao acordar do desmaio, pôs uma faca entre os dentes para não gritar. Meu Chalém sofreu também, embora nem tanto. Era mais jovem e os ungüentos pareciam aliviá-lo. No entanto, também para ele, o único remédio era dormir. Administrei um soporífero e sempre que ele despertava estava atordoado e sonolento, tonto e com a fala engrolada. Eu banhava o rosto de meu amado enquanto ele dormia seu sono entorpecido e lavava suas costas suadas com a maior delicadeza possível. Procurava não chorar, para que meu rosto estivesse com boa aparência quando ele acordasse. Mas à medida que o dia passava, as lágrimas vinham apesar de meus esforços. Ao cair da noite, sentia-me exausta e adormeci ao lado de meu marido, envolta nas cobertas para proteger-me dos ventos gelados de meus temores, ao mesmo tempo que Chalém dormia despido por causa do calor reinante. Durante a noite, acordei uma vez sentindo Chalém afagar meu rosto. Ao ver que eu abrir os olhos, deu um sorriso meio trêmulo e disse: logo tudo isso vai ser apenas um sonho e nossos abraços serão mais doces do que nunca. Seus olhos voltaram a fechar-se e ouvi-o roncar pela primeira vez. Enquanto mergulhava no sono, ocorreu-me que caçoaria dele sobre o ruído que fizera dormindo, como um velho cão ao sol. Até hoje não tenho certeza se Chalém disse de fato aquelas palavras ou se foi um sonho para reconfortar-me. O resto sei que é verdade. Primeiro, ouvi o som de uma mulher gritando. Algo terrível deveria ter acontecido com aquela pobre criatura. Pensei, tentando não prestar atenção aos gritos pungentes, lancinantes, estridentes, medonhos demais para o mundo real. Gritos de pesadelo.
Os gritos desvairados, aterrorizantes, vinham de muito longe. Mas seu desespero era tão insistente e perturbador que eu não podia mais ignorá-los, e tentei acordar de meu sono pesado para escapar do ruído. Tornaram-se mais e mais assustadores, até eu perceber que meus olhos estavam abertos e que a alma atormentada da qual eu tinha pena não era parte de um sonho, nem estava distante. Os gritos que eu ouvia eram meus próprios gritos. O som espectral vinha da minha boca contorcida. Eu estava coberta de sangue. Meus braços estavam cobertos pelo sangue denso e quente que corria da garganta de Chalém e descia como um rio pela cama abaixo do colchão. O sangue dele cobria meu rosto, ardia em meus olhos e salgava meus lábios. O sangue dele encharcava os cobertores e queimava meus seios, escorria pelas minhas pernas, envolvia os dedos de meus pés. Eu me afogava no sangue de meu amado. Gritava tão alto que poderia ter convocado até os mortos, mas ninguém aparecia. Ninguém parecia ouvir. Nenhum guarda irrompeu porta dentro. Nenhum criado veio correndo. Era como se eu fosse a última pessoa viva no mundo. Não ouvi passos, nem qualquer aviso antes que braços vigorosos me segurassem e me soltassem à força de meu amado. Arrastaram-me para fora da cama, deixando atrás um rastro de sangue, gritando na escuridão da noite. Foi Simão quem me pegou e Levi quem me amordaçou, e os dois ataram meus pés e mãos como se faz com um bode que vai ser sacrificado. Jogaram-me sobre o lombo de um jumento e mandaram-me às pressas para o acampamento de meu pai, antes que meus gritos alertassem algum infeliz ainda vivo na cidade condenada. As facas de meus irmãos trabalharam até a claridade do amanhecer revelar toda a extensão do ato execrável tramado pelos filhos de Jacó. Eles assassinaram todos os homens que encontraram, mas eu desconhecia tudo isso. Sabia apenas que queria morrer. Só a morte interromperia o meu horror. Só a morte me traria paz, apagaria a visão de Chalém esfaqueado, sangrando, morto em seu sono sobressaltado. Se ninguém tivesse afrouxado a mordaça quando vomitei, eu teria conseguido. Subindo as colinas, durante todo o caminho de volta para as tendas de Jacó, eu gritava em silêncio. Ah, deuses, céus! Ah, minha mãe, por que ainda estou viva? Eu, no meio dessa história, pensei que tudo ficaria bem. Não me lembrava dessa parte tão sofrida de Diná. Vou parar aqui e nos vemos, então, no próximo capítulo. Vamos entrar no capítulo 8. Um grande e afetuoso abraço para todos.